Olá! Você já ouviu falar sobre a Fênix? A lenda da Fênix? E a Síndrome de Fênix? Eu sou Charlize Pinheiro, terapeuta, especialista no método causa raiz, e vim trazer uma pequena reflexão sobre essa história da Fênix e da Síndrome de Fênix, se é que você já ouviu falar. A Fênix é uma história lendária da mitologia grega e egípcia. E a fênix é uma ave muito poderosa, muito forte. Ela carrega grandes pesos em suas asas. E diz a lenda, diz a mitologia, que quando ela vive muitos anos, que quando ela está prestes a morrer, ela enche o próprio ninho de ervas aromáticas e espera que o sol bata nessas ervas. Quando o sol bate nessas ervas, o ninho entra em combustão, ele pega fogo. E aí ela morre. Mas ela só faz isso quando ela percebe que está morrendo. E aí ela morre, né? Ela provoca a própria morte. E das cinzas do ninho, das cinzas dela, ela ressurge. É muito comum a gente escutar pessoas dizendo assim, ou situações em que pessoas dizem, acontece com pessoas assim, aconteceu uma tragédia, um enchente, a barragem de Brumadinho mesmo, que foi devastada, devastou uma cidade inteira. Então pessoas morreram, pessoas perderam suas casas e depois elas tiveram que reconstruir. Então a gente tem o costume de dizer que elas ressurgiram qual fênix, né? Elas renasceram qual fênix. Mas a questão é que a história da fênix, ela merece um pouco de reflexão. A fênix, quando percebe que vai morrer, ela toca fogo no próprio ninho. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Será que a gente, na hora que a coisa complica, em vez de a gente seguir para o próximo nível, a gente não toca fogo no próprio ninho para deixá-lo pior e assim começar a ressurgir das cinzas? O método causa raiz tem um comando mental muito interessante que fala sobre a gente não viver eternamente nessa síndrome da fênix, da gente ter que morrer para começar a ressurgir. Porque isso nossos avós fizeram, nossas bisavós fizeram, quando eles vieram de outros países, fugidos da seca, fugidos da fome, da guerra, e tiveram que aqui reconstruir. Aí sim, foi um evento climático, foi, no caso das guerras, um evento social, né? Eles precisavam sair dali para sobreviver. Ou quando acontece aqui próximo a gente mesmo, um enchente, uma chacina, uma coisa muito absurda, né? Em que, ou até mesmo uma coisa bem pessoal, uma doença, um câncer, a morte de uma pessoa querida, a perda de um emprego, a perda de um filho, que deve ser uma dor inimaginável. E a gente tem que usar todas as forças que a gente tem, né? Nas nossas asas, como o fênix, para suportar aquela dor e para a partir daquela dor crescer, ressurgir. Mas será que a gente não está perpetuando o que nossas avós fizeram, o que nossos bisavós fizeram, mas eles fizeram inconscientemente? Eles ressurgiram das cinzas. Será que a gente não está perpetuando em honra a eles, tocando fogo no próprio ninho, piorando a situação que a gente já está, para que a gente possa renascer? Será que a gente não pode, a partir do nível que a gente está, que já não está bom, a gente ressurgir, a gente começar a trabalhar, seja trabalho financeiro mesmo, seja trabalhar emocionalmente para sair dessa situação? O método causa raiz tem um comando bem interessante, que ele pergunta pra gente assim: você escolhe e autoriza acabar de uma vez por todas com essa síndrome de fênix que você perpetuou ao longo de várias gerações, em honra inconsciente às suas ancestrais, a seus ancestrais, e escolhe passar para o próximo nível, sem precisar começar de novo, sem precisar voltar e recomeçar, seguir em frente? O método causa raiz, ele ataca na raiz dos problemas, ele vai fundo naquilo que a gente às vezes nem mesmo sabe. E ele aplica comandos mentais na gente para que a gente possa substituir os comandos que a gente tem desde pequenininho, desde a barriga da mãe da gente, que foram colocados na gente, comandos bons e comandos ruins, né? Comandos de comparação, comandos de baixa autoestima, e também comandos bons, mas ele substitui aqueles comandos ruins
que não nos servem mais, serviram em algum momento para nossa defesa, para nosso crescimento, mas agora não nos servem mais, e ele substitui esse comando antigo por um comando novo. O exemplo que eu estou dando é o exemplo da síndrome de Fênix. A lenda da Fênix continua a mesma, mas será que a gente não está exagerando nesse contexto? Uma coisa é acontecer alguma coisa com a gente e a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Outra coisa é quando a coisa tá piorando, tá ficando ruim, a gente faz com que ela piore mais ainda, para que a gente morra e ressurja, emocionalmente falando. Se você se interessou por esse assunto, se você já conhecia esse assunto e quer conhecer um pouco mais, você pode agendar uma sessão individual comigo ou com outras meninas que já fizeram o método Causa Raiz, criado pela mentora Débora Souza. Eu não sou psicóloga, eu não fiz curso de psicologia. O método Causa Raiz, ele me torna terapeuta, ele me dá o certificado de ser terapeuta, mas uma terapeuta diferente da psicóloga. Você não precisa vir toda semana fazer uma sessão. Você vem quando você sente necessidade, quando você sente o desejo de mudar, o desejo de melhorar. Eu hoje dei só um exemplo de um dos comandos. São mais de 40 comandos para tudo. E a gente pode melhorar a vida. Eu sou terapeuta integrativa. O método Causa Raiz me proporciona isso, ser terapeuta integrativa. Participar de uma sessão de comandos mentais não impede você de consultar seu médico, de fazer as suas sessões de terapia com a sua psicóloga, de fazer seus exercícios físicos, de tomar os suplementos, de fazer o que tem que ser feito. Ela vem para unir, ela vem para agregar aquilo que você já faz. Então, se você tem interesse mais nesse assunto, você pode me seguir lá no meu Instagram, no meu Instagram, chalice.pinheiro. Lá tem todas as dicas, todos os vídeos falando sobre esse assunto. E lá também tem o link da bio, onde você pode entrar em contato comigo e a gente agendar uma sessão que normalmente é online. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal. Eu peço que você curta e compartilhe. Isso vai fazer com que outras pessoas também conheçam um pouquinho desse assunto e possam se aprofundar mais, procurar mais ajuda e ver que essa síndrome de Fênix, na verdade, a gente vem perpetuando isso há muito tempo e nem percebe, né? Então a gente pode mudar isso aí e fazer com que outras coisas, a partir dessa mudança, fazer com que outras coisas na nossa vida melhorem também. Eu sou Chalice Pinheiro, terapeuta especialista do método Causa Raiz, e estou à disposição para atendimentos.